E até o dia 31 de maio acontece a Semana Mundial pelo Respeito ao Nascimento 2023, aqui em Uberlândia. A programação começou com a Caminhada das Doulas, em seguida aconteceu a abertura da 45ª Semana da Enfermagem Estes UFO e a Semana Mundial pelo Respeito ao Nascimento, que segue até amanhã com a temática Até quando teremos que explicar a humanização? O evento se encerra com o encontro de saberes, a humanização como princípio na assistência desde o nascimento. E para ficar por dentro de todas as novidades do evento, basta acompanhar no Instagram, @Semana Mundial 2023. E para nos contar mais detalhes sobre essa semana, pelo respeito ao nascimento, recebemos a psicóloga e doula Ana Cristina Porfírio. Boa noite, seja bem-vinda ao Informativo. Obrigada. Vamos falar mais sobre isso, né? Sim. Como surgiu essa semana aqui em Uberlândia? Como que está a programação? Vamos lá. A Semana Mundial em Respeito pelo Nascimento é uma iniciativa de uma aliança francesa de obstetras, inspirados nas práticas, e filosofia do obstetra francês Michel Audin, que diz que para a gente mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma de nascer. Então, já há mais de 15 anos, isso acontece, em todo o mundo, sempre na última semana de maio e com eventos locais. Em Uberlândia, nós estamos completando uma década da realização dessa iniciativa, já tivemos 7 edições nesses últimos anos, e a premissa é poder falar da humanização. Esse termo, ele deveria, assim, nem existir, mas hoje à tarde eu ainda disse sobre isso. Se ele precisou voltar para a gente falar de nascimento humano, a gente ter que usar esse termo, é porque um problema muito grave começou a acontecer. Então a gente precisa olhar para isso, ver aonde que as iniciativas da assistência precisam contar com um pouco mais de humanismo, nas atitudes, na forma de tratativa da mulher, da família, da recepção do bebê, E esse ano a gente está falando justamente disso, até quanto que a gente vai ter que explicar? Para o sistema, para os profissionais, o respeito, o empoderamento feminino, o direito, dos bebês passarem pelo trabalho de parto, de terem a sua escolha do momento de nascer, É como o pediatra diz no documentário Renascimento do Parto, não dá para combinar com o bebê que ele vai nascer na sexta-feira às 4 horas da tarde. Ele não sabe. Isso é nosso. E antigamente os partos naturais eram o que tinha de mais normal. Aí mudou. Não é que mudou a assistência, mudou os interesses, da assistência. O parto, ele sempre foi, desde o início da civilização, um evento natural, fisiológico, natural. Só que a partir do sanitarismo da década de 40, que precisou cuidar um pouco mais, ou que para a numeração do cidadão e para o acompanhamento dos nascimentos e mortalidade infantil, criou-se o que a gente chama realmente de uma parafernália de protocolos, centradas muito no socorrismo. E é o grande questionamento, Por ser um evento, como é que as pessoas nasciam, então, antes de terem os hospitais? A cesariana, por exemplo, uma cirurgia abdominal de grande porte, com inúmeros riscos, tanto para o bebê, tanto para a mulher. Ela se tornou uma convenção, em função, por vezes, da estética, da preservação de outros valores culturais, sobrepondo a assistência à vida humana, ao acolhimento àquela família que procura a assistência para amparar e, em caso de necessidade, ser socorrida. Então, é sobre esses valores, não é que deixou de ser, é que as pessoas começaram a escolher uma opção, começaram a escolher como uma opção um protocolo socorrista para esse momento. Então, quando a gente fala de humanização, nós estamos falando do resgate desses valores, da premissa de um cuidado empático, do centramento mesmo no desejo daquela mulher e também do bebê poder se manifestar. Exatamente, e muitos mitos foram formados também, que o parto natural é muito dolorido e tudo mais, e nós estamos aqui para falar que não. Às vezes, dependendo da informação que a mulher tiver, o cuidado que ela tiver, uma doula também, ajudando, pode ser muito tranquilo, inclusive, Pode, mas dói, viu? E a dor é normal. É normal. A dor é normal do nosso corpo. A dor, ela
explicita que está acontecendo alguma coisa. No caso do parto, nós É a hora mulheres... certa, né? Sim, e ela tem uma função, e ela passa. Então, nós mulheres temos um osso pélvico que, neste momento, pela primeira vez na vida, acontece pelo movimento do útero e do bebê, né? O útero dilata, o bebê empurra, o útero dilata. Quando isso acontece, o colo do útero que dilata, dilata também uma abertura óssea em nós. E isso é dolorido, né? Era uma junção que, de repente, se abre até 10 centímetros, né? E isso é uma novidade para o corpo. Então, é uma situação que, pela nossa senso-percepção, pela nossa naturalidade mamífera, é perfeitamente possível para esse próprio corpo lidar com isso. A questão é o que se fez, né, com os mitos da dor e da forma de amparo dessa dor, né? Como é que a gente acolhe a dor humana, nós enquanto humanos? Né? O que a gente aprendeu nos filmes, na televisão? O que a gente não sabe da fisiologia do parto? A gente não, eu falo muito isso, é uma questão cultural, educacional. Tá? Todos nós podemos e merecemos ter na nossa formação básica, lá quando a gente estuda ciências, no 7º ano, entender como é que funciona o parto, porque você disse da doulagem, a informação é uma das coisas que deixa esse campo do que vai acontecer, quando você tem essa previsibilidade, né, pautada. Olha, eu sei que eu vou passar por essa fase, por essa fase, por essa fase, e ela vai terminar quando o bebê nascer. Então, muitas vezes, dentro do trabalho de parto, quando a mulher está no limiar da dor, né, com a sua senso-percepção ampliada, né, com todos os seus recursos ali emocionais até extrapolados, né, disso, porque é natural quando isso acontece, faz parte do parto. Uma das coisas que a gente lembra é, você está nesse momento. Se ela já souber, ela sabe que está terminando. Isso, na verdade, dá força para cada contração acontecer, né, porque o nosso corpo foi preparado para viver esse momento. O corpo é inteligente, né? Sim, sempre. Muito inteligente. E esse apoio das doulas é fundamental. Hoje em dia que se fala mais nas doulas, né? E é tão importante que as pessoas conheçam esse papel, esse apoio que vocês dão também, né? Você também teve esse trabalho de parto humanizado, né? Conta pra gente. Tive. Então, vamos lá. A doula, essa palavra, ela vem da origem do grego dizendo mulher que serve. Né? Então vamos pensar nas produções das novelas. Sabe aquelas novelas que tem aqueles partos na casa grande, né, das fazendas antigas, e que ficam as mulheres todas dentro do quarto, enquanto a mulher está lá na cama, né, gritando por muitas vezes, o que a gente chama de vocalização, para ela poder lidar com o que ela está sentindo, e ficam os homens do lado de fora andando para lá para cá. De repente, passa uma pessoa para ir buscar água. De repente, passa uma pessoa para buscar uma bacia, os panos limpos. É a doula, por exemplo, para a gente pensar nessa figura não agora só como uma ocupação, rumo à profissionalização, como é o momento, né, no país que a gente está com relação à doulagem, mas ela é um apoio. Por muitas vezes eu consigo dizer, a doula é a mão. A mulher às vezes está ali tão imersa no seu próprio processo, e aí ela faz como se fosse assim, de repente vem a mão. Né? Eu estou aqui com você. Então, a doulagem, ela prevê um acompanhamento, sim, um apoio psicológico, nesse sentido, não da formação da psicologia, mas um apoio que alcança o psicológico dessa mulher para que ela se sinta segura. Quando a gente fala de um parto normal, natural, o centro, né, de pensar como que a gente pode fazer isso dar certo é a mulher estar se sentindo segura. Então, a informação, a companhia de uma outra mulher que sabe o que está acontecendo, uma equipe de assistência que ela se sinta segura, um local que ela já conheça, né, que é mais uma coisa que a gente conseguiu trazer para Uberlândia, a visitação aos espaços, né, nos hospitais públicos, pelo menos, né, para onde que eu vou, né, realizar o meu parto. E no meu caso, aconteceu sim, né, uma diferença no meu terceiro parto, do meu filho Igor, querido, que está me assistindo, junto com a Ana Vitória, minha querida filha também que está assistindo. A Ana Vitória estava lá, na época eu tinha 16 anos, minha filha vendo o irmão nascer.
é uma honra muito grande, mas eu digo que a maior honra foi permitir que ele se manifestasse, como você mesmo disse, a gente estava conversando, né, um pouco anterior. Quando a gente faz isso, a gente permite que aquela criança entre em contato com os hormônios do amor. A ocitocina, ela é o hormônio que garante, por exemplo, a nossa capacidade mamífera de vínculo. Então, nós estamos falando de vínculo, nós estamos falando de afeto, nós estamos falando de consideração, né, de empatia. Então, o grande questionamento do Michel Audin é como que será a nossa civilização daqui muitos anos se os bebês e as mães pararem de passar por esse processo, né? Quais são os nossos recursos internos, além desse boom hormonal que acontece na hora do parto, se a gente não puder alimentar isso? E eu percebo, né, pessoalmente, depois que eu pude viver essa experiência, que foi muito rico, muito engrandecedor, porque eu pude, né, ter um apoio diferenciado do que eu tive há muitos anos atrás, mas de uma maneira mais presente. Né? Então, por que a gente fala? Foi um parto humanizado. Na época, tinha um hospital em Uberlândia que estava trazendo, né, a novidade de outros elementos para o cenário do parto. E do que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, de uma piscina infantil cheia de água, numa temperatura adequada. Eu estou falando de uma bola, que as pessoas normalmente conhecem como bola de pilates, que ela permite, né, ali, ela facilita muito a questão fisiológica. A preparação. E no momento do parto, é um alívio muito grande você poder sentar nessa bola, fazer alguns exercícios, dependendo do momento, né? São exercícios direcionados, são exercícios corretos, não é usar de qualquer forma. A banqueta de parto, que é um artefato muito antigo, né? E que agora volta para o cenário, resgatando, dizendo, olha, uma mulher para parir, não é natural que ela fique deitada. Isso é anti a gravidade, né, que sustenta nosso planeta. Então, é muito importante, né, quando, para mim, eu pude andar, que era uma coisa que o protocolo não permitia. A mulher tem que ir, ficar deitada nessa determinada posição, tem que ter tantos toques para ver como é que ela está. Isso não é necessário. A Organização Mundial de Saúde já colocou muito desses protocolos, né, por terra. A questão da alimentação durante o processo do trabalho de parto. E eu pude ter a bênção de encontrar, né, profissionais que me acolheram. Eu tive 2 doulas queridas, amigas, tive o acompanhamento de uma médica que estava naquele momento em Uberlândia, né, lutando mesmo contra um patriarcado instituído, o machismo, o interesse econômico mesmo dos hospitais de não abrirem para isso, porque é um evento que não é uma doença. A gente vai para o hospital quando a gente está passando mal. É uma vida, na verdade. O parto, repito, é um evento fisiológico, natural, sistêmico, familiar. Então, eu tive a honra de poder fazer isso com o meu companheiro na época, junto comigo, dentro da água, para receber o filho dele, o nosso filho, quando saiu de dentro do meu corpo. E, embora isso já acontecesse, né, recursos como esse, como chuveiro, alguns partos na época do Dr. Zaire Rezende, lá na década de 70 e 80, chamado parto Le Boyer, né, Le Boyer, não sei pronunciar muito bem, que ele fazia essas experiências, mas não eram registradas. Então, o nascimento do Igor, em 14 de julho de 2011, foi registrado, né, como o primeiro parto na água em ambiente hospitalar em Uberlândia. E de lá para cá foi um marco, né, na humanização, porque o que aconteceu? Nós não tínhamos isso como possibilidade, né, de assistência em muitas casas, muitos locais de assistência, né, nos hospitais públicos, privados, e estávamos num momento em que a humanização estava chegando muito forte em todo o país, né, porque estávamos com um número de cesarianas eletivas, ou seja, sem necessidade real, que o procedimento, que é um procedimento socorrista, prevê, muito alto, muito além do recomendado, né, pela Organização Mundial de Saúde. Então, isso uniu,
né, forças a esse evento, não só o meu parto, o parto do Igor, mas muitos partos naquela época e a partir de então ganharam essa força que simplesmente diz é como a mulher quer, não é só como o médico determina. Né? E aí a gente entra no outro viés cultural, que é o empoderamento feminino, que é o empoderamento da família diante da assistência. Né? Prevê aí uma mudança, né, de relação médico-paciente, inclusive. E isso foi muito forte, tanto que eu estava te contando, hoje nós já temos hospitais em Uberlândia com quartos, né, para receber as parturientes. Bem preparados para isso, né? Que são os quartos DPP, e nós temos hospitais que se adequaram e hoje dentro dos quartos de parto já tem uma banheira. Então facilita muito, porque a gente tinha que levar tudo, encher a piscina, abrir espaço, comprar a mangueira que ia do chuveiro lá do hospital até lá, controlar a água, encher a bola, hoje você chega lá já tem. Né? Então foi um ganho muito grande para a nossa cidade poder, junto com inúmeros grupos, eu estou falando aqui, estou representando inúmeras pessoas envolvidas nesse processo, profissionais da área de saúde, médicas ginecologistas, doulas, enfermeiras obstétricas, que hoje também já têm, nessa última década, a condição de estarem legitimadas como profissionais competentes e bastantes para acompanhar esse evento, que é o evento fisiológico do parto. Enfim, e muita você mostrou coisa. Que pode dar tudo certo, né? Que deu. Sim, e deu. E é possível, né? Porque eu te pergunto, se as nossas avós, se as nossas bisavós, né? Se tantas e tantas e tantas mulheres que vieram antes de nós passavam por esse processo, por que nós não podemos? Quando que foi que a gente parou de acreditar na nossa capacidade de parir, né? De lidar com o nosso o que corpo. É natural. Isso, dentro do potencial dele. É lindo essa história. Eu acho muito lindo. Então, para a gente encerrar, deixa a sua mensagem final nessa semana, né, de conscientização a esse parto humanizado, para a gente finalizar a nossa edição de hoje. Tá certo. Eu quero primeiro agradecer por todos os profissionais envolvidos nessa semana. Quero dizer que é uma honra poder estar em parceria, né? A UF está completando 45 anos, mas a Escola Técnica em Saúde está completando 50, né? Ela vem antes até da universidade e é um trabalho muito bonito de formação de profissionais técnicos que são de verdade quem recebem, né, essa família quando chega. Então eu quero primeiro deixar meu agradecimento, deixar minha gratidão também a todos que se disponibilizaram. Hoje à tarde a gente teve todos os poderes instituídos do Ministério Público, as regionais de saúde, todas debatendo no seminário da UFO. Amanhã isso continua. Bloco Anfiteatro 8C do Campus do Moarama, o dia todo de seminário, aberto, pode chegar, mesmo com a inscrição, porque temos espaço lá para isso. E o que eu quero falar? Eu quero falar o que as mulheres vêm dizendo há tantos anos, para tantas instituições, para tantos homens, para tantas outras mulheres. Respeita, respeita. Respeita. É isso, respeito sempre, acima de tudo. Muito Muito obrigada pela participação, um ótimo evento para vocês e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos.